O nome dela é Tommy. Ela tem 89 anos. Todas as noites ela prepara exatamente o mesmo prato que faz há 60 anos. Ela não mede nada. Ela não conta uma única caloria. Ela simplesmente enche o prato em uma ordem muito específica. Os vegetais vão primeiro, depois um pouco de arroz e então um pequeno pedaço de peixe colocado perto da borda. E ela termina em 4 minutos. Tommy nunca sofreu um ataque cardíaco. Ela nunca foi diagnosticada com diabetes. Sua pressão arterial é normal. Sua mente continua afiada. E ela não faz ideia de que tem seguido um protocolo de longevidade a vida inteira. Ela está apenas comendo da maneira que sua avó a ensinou. Neste vídeo, vou mostrar exatamente como ela monta esse prato. Ele é adaptado para alimentos que você já compra em qualquer supermercado a partir de hoje à noite. Você vai conhecer os 12 itens de supermercado que fazem isso funcionar todas as semanas. A ordem exata em que o prato é montado. E a única coisa que vem antes do prato e que a maioria das pessoas pula, que é na verdade onde a maior parte da proteção acontece. Pegue uma caneta, vale a pena anotar isso. Em 2009, pesquisadores da Universidade Internacional de Okinawa analisaram pesquisas alimentares de mais de 2.000 idosos de Okinawa, quase 3 décadas de dados sobre alimentação. Eles esperavam encontrar algo complicado, um superalimento específico, um gene, um suplemento. O que eles encontraram foi um prato. O prato tradicional de Okinawa é composto por 85% de carboidratos complexos, 9% de proteína, 6% de gordura, o exato oposto de tudo o que os conselhos dietéticos ocidentais vêm promovendo nos últimos 40 anos. E a população que comia esse prato teve 8 vezes menos mortes por doenças cardíacas do que os americanos da mesma idade, 7 vezes menos por câncer de próstata, 6 vezes e meia menos por câncer de mama. Pense nisso por um segundo. Não 10% a menos. Não 20% a menos. 8 vezes menos mortes por doenças cardíacas. Em uma população que quase não come carne vermelha, quase não consome laticínios e quase não ingere alimentos processados, mas também quase nenhuma proteína em pó, nenhum suplemento, nenhuma mensalidade de academia, apenas um prato montado de uma certa maneira todas as noites durante décadas. Os pesquisadores também descobriram que os idosos de Okinawa estavam envelhecendo mais lentamente em nível biológico. Seus corpos funcionavam como se fossem mais jovens do que sua idade real. Não por causa de algo exótico, por causa do que estava no prato e da quantidade de vegetais em comparação com todo o resto. Ninguém em Okinawa sabia de nada disso. Eles estavam apenas comendo da maneira que suas avós cozinhavam. Agora a pergunta óbvia. Isso só funciona com a comida de Okinawa. Em 2016, uma equipe da Universidade de Lund, na Suécia, respondeu a isso. Eles pegaram 30 pacientes com diabetes tipo 2, idade média de 57 anos, a maioria deles com sobrepeso, e adaptaram os princípios do prato de Okinawa inteiramente aos alimentos padrão de supermercados europeus, sem mercados japoneses, nada importado. 12 semanas. Açúcar no sangue caiu 20%. Peso corporal caiu 7%. Pressão arterial caiu quase 10 pontos. E a melhora no açúcar no sangue apareceu na segunda semana, antes mesmo de qualquer perda de peso significativa ter acontecido. Pense no que isso significa na prática. Os pacientes não estavam comendo menos. Eles não estavam se exercitando mais. Eles mudaram a proporção no prato. E a biologia começou a se mover em 2 semanas. O mecanismo não se importa de qual país a comida veio. A proporção é o que importa. E a proporção é algo que você pode montar em qualquer prato hoje à noite, sem custo extra. Mas aqui está o que eu quero que você entenda antes de entrarmos no como. Porque esta é a parte que geralmente se perde quando as pessoas tentam copiar uma dieta de longevidade. Os habitantes de Okinawa que produziram esses números não estavam tentando ser saudáveis. Eles não faziam ideia de que faziam parte de um estudo de longevidade. Eles não estavam pensando em qual porcentagem do prato era proteína ou vegetais. Eles estavam apenas jantando. O mesmo jantar que suas mães faziam na mesma ordem com os mesmos ingredientes que cresciam por perto. O Shouju Zen não foi um protocolo que alguém criou. Era apenas a aparência do prato, porque era assim que o prato sempre havia sido.
Isso importa porque diz algo importante sobre como o sistema funciona. Ele funciona porque é automático. Ninguém em Okinawa se senta para jantar e pensa em quanta proteína versus vegetais há no prato. Eles apenas o enchem em uma certa ordem e comem. A estrutura faz o trabalho. A pessoa não precisa fazer. É isso que estamos construindo aqui. Não uma nova dieta que você precisa gerenciar. Uma estrutura de prato que torna a proporção certa ao padrão, para que você também não precise pensar sobre isso. Então veja como você o monta. Os habitantes de Okinawa chamam esse prato de Shouju-zen. Significa prato da longevidade. E todo o sistema funciona com base em uma regra visual. Antes de qualquer outra coisa ir para o prato, antes da proteína, antes do arroz, a primeira metade já é preenchida com vegetais e uma batata doce. É isso. Essa é a mudança estrutural que torna todo o resto automático. Quando metade do prato já está coberta com batata doce e espinafre, antes de você pegar a colher de servir para o frango, você fisicamente não consegue servir a porção de proteína que normalmente serviria. O prato faz as contas. Você não precisa tomar uma decisão. Sem aplicativo, sem balança, sem força de vontade. Aqui está a ordem passo a passo. Primeiro, batata doce, 1/4 do prato. A batata doce laranja americana funciona exatamente da mesma forma que a variedade roxa de Okinawa. Mesma fibra, mesma liberação lenta de energia. Asse uma fornada no domingo e reaqueça durante a semana. 20 minutos no forno não custam quase nada e removem totalmente uma decisão diária. Se não houver batata doce em casa hoje à noite, cenouras assadas ou abóbora-manteiga funcionam exatamente da mesma maneira. Segundo, uma verdura de folhas escuras, outro quarto do prato. Espinafre congelado, brócolis congelado, couve, cenouras assadas, o que já estiver no seu freezer. Um punhado aquecido em uma panela com um pouco de óleo de gergelim e uma pitada de sal. 3 minutos a partir do congelado. Se você tiver repolho, também funciona. Os habitantes de Okinawa comem muito repolho e ele mal é mencionado nos círculos de saúde ocidentais, o que é uma pena, porque é um dos vegetais mais baratos e práticos em qualquer supermercado. Agora o prato já está pela metade e você não tomou uma única decisão difícil. Terceiro, uma concha de arroz, mais ou menos do tamanho do seu punho fechado, menor do que você provavelmente está acostumado. Mas lembre-se, a batata doce já cobriu 1/4 do prato. Há muitos carboidratos complexos ali. Você não está restringindo nada. Você está apenas distribuindo de forma diferente. Quarto, a proteína, 85 a 115 gramas, aproximadamente do tamanho de um baralho de cartas. Salmão, frango. Cavalinha em lata, o que você já compra. Ela vai perto da borda do prato. Não centralizada. Um elemento entre vários. Esse é o Shouju-zen, montado com comida de qualquer supermercado, em menos tempo do que leva para pedir comida. Agora, antes que você complique isso, quero ser muito claro sobre uma coisa. Você não precisa comprar nada novo esta semana para começar. Olhe para o que já está na sua cozinha. Se você tem uma batata doce, um saco de espinafre congelado, um pouco de arroz e qualquer proteína que você normalmente come, você tem tudo o que precisa para hoje à noite. A lista de compras que vou lhe dar no final deste vídeo é para a versão semanal completa. Para hoje à noite, use apenas o que você tem e monte o prato na ordem certa. Agora o erro. Este é o que atrapalha quase todo mundo. A maioria das pessoas, quando ouve falar em tofu, imagina um grande bloco pálido substituindo o frango. Isso é compreensível. É assim que o tofu é vendido em todos os supermercados ocidentais. Um pacote completo no centro do prato, supostamente sendo a proteína. Eles o cozinham puro. A textura é estranha. Depois de 2 ou 3 tentativas, eles desistem e voltam ao que conhecem. Mas nunca foi assim que o tofu apareceu nos dados de Okinawa. Em 60 anos de registros alimentares de Okinawa, o tofu nunca esteve no centro do prato. Ele aparecia como 2 ou 3 pequenos cubos na sopa de miso, alguns pedaços misturados em um prato de vegetais com óleo de gergelim e repolho. Em qualquer refeição individual de Okinawa, a quantidade total de tofu era o que um cozinheiro americano chamaria de guarnição. Essa pequena quantidade nessa posição é exatamente de onde vem o benefício documentado.
As isoflavonas do tofu estão associadas a taxas drasticamente menores de câncer de mama e de próstata nas populações de Okinawa, em comparação com os ocidentais da mesma idade. A pesquisa sobre isso é consistente e remonta a décadas, mas a dose protetora não é um bloco inteiro de tofu servido como um bife. É um ingrediente de fundo presente na maioria das refeições em pequenas quantidades. Fazendo seu trabalho silenciosamente, você não precisa de um bloco inteiro. Você precisa do composto presente na quantidade em que ele realmente apareceu nos dados. A atitude prática. Na próxima vez que você fizer qualquer sopa ou qualquer prato de vegetais, coloque 2 ou 3 pequenos cubos de tofu firme na panela antes de servir. Você não está substituindo sua proteína. Você não está fazendo um prato de tofu. Você está adicionando um ingrediente em pequena quantidade a algo que já está fazendo. É isso. Era exatamente assim que pareciam 60 anos de registros alimentares de Okinawa. Agora, o elemento que vem antes do prato. Este é o que a maioria das pessoas perde completamente. E honestamente pode ser a parte mais importante de todo o sistema. Os habitantes de Okinawa não começam com o prato sólido. Eles começam com uma tigela de sopa, um caldo leve de miso, uma colher de sopa de pasta de miso, dissolvida em água quente com aqueles 2 ou 3 cubos de tofu, servidos antes do prato chegar, não ao lado dele, antes dele, com alguns minutos de intervalo. Isso soa quase simples demais para importar, não é? Aqui está o que esse intervalo faz. Quando você começa a comer, seu estômago começa a sinalizar a regulação do apetite antes de processar o conteúdo calórico do que você está comendo. O caldo quente aciona esse sistema precocemente. Quando o prato sólido chega, o apetite já está parcialmente reduzido, involuntariamente, sem nenhuma restrição, sem nenhuma decisão. Você come menos do prato porque a biologia já está funcionando. Não porque você disse a si mesmo para comer menos. Estudos sobre o consumo de sopa antes das refeições mostram consistentemente reduções significativas na ingestão calórica total da refeição seguinte. Não porque a pessoa escolheu comer menos, mas porque o sistema já estava acionado. Os habitantes de Okinawa não leram esses estudos. Eles apenas aprenderam com suas avós que o jantar começa com uma tigela de algo quente. O intervalo de 5 minutos é onde quase todo mundo perde esse efeito quando tenta replicá-lo. Eles bebem o caldo junto com a refeição, sentados ali mesmo, ao lado do prato, ou terminam a sopa e imediatamente pegam o prato. O efeito de sinalização desaparece. A sequência é o mecanismo, não a sopa sozinha, não a pausa sozinha, mas a combinação. A pasta de miso está disponível na maioria dos grandes supermercados, na seção de alimentos asiáticos ou no corredor de refrigerados. Cerca de $4 americanos para o suprimento de uma semana. Um pote dura de 3 a 4 semanas. Ele se dissolve em 30 segundos em água quente. Se o miso não agradar, qualquer caldo de legumes quente sem creme funciona da mesma maneira. Até mesmo uma simples xícara de água quente com um pouco de sal e um pedaço de vegetal dissolvido nela aciona a sequência. O segredo líquido primeiro, alguns minutos depois, o prato sólido. Nessa ordem. Todas as vezes. Então aqui está a noite completa montada. Como isso se parece em uma terça-feira normal, em uma cozinha normal. Você começa a sopa primeiro, antes mesmo de pensar no prato. Uma colher de sopa de pasta de miso em uma caneca de água quente. 2 ou 3 cubos de tofu firme adicionados. 60 segundos. Então você se senta com ela em algum lugar confortável. Não na mesa de jantar. O sofá está ótimo. O balcão da cozinha está ótimo. Só não na frente do prato que está prestes a chegar. 5 minutos depois. O prato. A batata doce primeiro. 1/4 do prato. Já assada da fornada de domingo. O vegetal verde escuro em seguida. Outro quarto. Espinafre congelado, aquecido em uma panela enquanto a sopa estava em infusão. Um punhado de arroz. Sua proteína perto da borda. Você se senta. Você come. Você termina em 20 minutos. É isso. Esse é o sistema inteiro. Sem rastreamento. Sem decisões. Sem força de vontade. A estrutura faz as escolhas por você. Aqui estão os 12 itens que fazem isso funcionar todas as semanas em qualquer supermercado. Sem lojas especializadas, nada importado. Batata doce laranja, couve, espinafre congelado, brócolis congelado,
cenouras, repolho, edamame congelado. São 7 vegetais. Adicione a isso pasta de miso tofu firme, óleo de gergelim arroz e um peixe que você já compra. Salmão bacalhau, cavalinha em lata qualquer coisa. Esses são os seus 12. Um saco de quase 2 quilos de batata doce custa menos de $3 na maioria dos supermercados. A pasta de miso custa $4 para o suprimento de um mês. Os vegetais congelados são mais baratos que os frescos e funcionam tão bem quanto. O custo semanal total desse sistema não é maior do que o que você já está gastando. Na maioria dos casos, é menor. A maioria desses itens provavelmente já está na sua cozinha agora. O que acontece quando você executa isso de forma consistente? Na primeira semana, a maioria das pessoas nota 2 coisas. Elas se sentem mais leves após o jantar. Não porque comeram drasticamente menos em volume, mas porque o prato mudou para mais vegetais e menos comida pesada. O prato parece semelhante. A proporção é diferente. 2, elas sentem menos fome antes de dormir. A sequência da sopa fez o seu trabalho. O apetite ficou um pouco menor durante a noite, sem nenhuma restrição consciente. Algumas pessoas na primeira semana também notam que o prato parece estranho, muito vegetal, não o suficiente do que estão acostumadas. Esse sentimento passa. Não é um sinal de que o sistema está errado. É um sinal de que a estrutura anterior do prato estava tão enraizada que parece normal mesmo quando não é o que as evidências apontam. Dê 10 dias antes de avaliar. Aos 30 dias, o hábito do caldo primeiro já se estabeleceu. Você para de pensar nisso como um passo. Simplesmente se torna a forma como o jantar começa. Os participantes da Universidade de Lund mostraram melhora mensurável no açúcar no sangue em 2 semanas antes de qualquer mudança significativa de peso. A biologia responde à proporção rapidamente. O cronograma é mais rápido do que a maioria das pessoas espera. Outra coisa acontece por volta da marca de 30 dias que não é mencionada o suficiente. Fazer compras no supermercado fica mais simples. Você está comprando os mesmos 12 itens todas as semanas. Você não está procurando por coisas novas. A fornada de batata doce vai para o forno no domingo. O espinafre congelado está sempre no freezer. A pasta de miso dura um mês. A ida às compras fica mais curta porque a lista parou de mudar. Aos 90 dias, você parou de montar o prato conscientemente. A batata doce vai primeiro porque é simplesmente o que você faz. A porção de arroz é menor porque o prato já está pela metade quando você vai pegá-lo. A sopa já está no fogão porque é assim que o jantar começa agora. O sistema se tornou invisível, que é exatamente como funcionou para Tommy e para os 2.000 idosos de Okinawa no estudo de Wilcox, e para todas as gerações antes deles. Eles não estavam seguindo um protocolo, eles estavam apenas jantando. Uma ação esta semana. Hoje à noite ou amanhã na sua próxima refeição principal. Coloque o vegetal e a batata doce no prato primeiro. Encha metade do prato antes de colocar a proteína. Não mude a proteína. Não mude onde você faz compras. Não mude o que você gasta. Apenas mude o que vai primeiro e deixe a proporção fazer o resto. E me diga nos comentários, agora mesmo, o que ocupa mais espaço no seu prato de jantar. A proteína, os vegetais ou o amido? Deixe abaixo. Eu leio todos. E sua resposta pode moldar o próximo vídeo. Tommy nunca pesou sua comida. Nunca rastreou um macronutriente. Ela apenas montou o prato da mesma maneira todas as noites. Vegetais primeiro, um pouco de arroz. Um pequeno pedaço de peixe perto da borda. Ela tem 89 anos e o prato parece exatamente o mesmo de quando ela tinha 29. Se esta história muda a maneira como você olha para os ingredientes simples da sua cozinha, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos descobrindo a história e a ciência que eles tentaram enterrar. Vamos plantar as sementes para um futuro mais saudável. O próximo tesouro da longevidade será revelado em breve.